Quinta ao Vivo. Boa tarde, ouvintes da TV Melhorar, nesse momento de transmissão simultânea para todo o planeta, para a rádio e TV Melhorar. E nós aqui hoje, São Paulo capital, diretamente do Grand Mercury Hotel, podendo hoje entrevistar nossas amadas irmãs, mãe e filha, para todo o planeta, compartilhando hoje nosso bate-papo edificante, Quinta ao Vivo, 6º ano, Grand Mercury Hotel, São Paulo capital, Quinta ao Vivo. Hoje, nossas irmãs amadas, Eliana e Carol Adorno. Boa tarde, minha irmã. Vamos começar então pela mãe, né? Nós temos aqui a Carol, temos aqui a irmã Eliana. Vamos começar pela mãe. Como é que está, minha amada irmã Eliana? Amém. Boa tarde a todos. Com muita alegria que a gente está aqui reunido no Quinta ao Vivo, né? Foi uma surpresa para nós no dia de hoje, mas a gente sabe que o Senhor tem grandes surpresas para nós todos os dias, né? Então eu saúdo os irmãos, né? E já compartilho uma palavra com os irmãos que está em Salmo 125, que o Senhor acabou de me passar, que diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firmes para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Então o Senhor está sempre conosco, né? E eu fico muito feliz de poder participar novamente do Quinta ao Vivo e estar trazendo assim para os irmãos, né? Compartilhando com os irmãos aquilo que o Senhor tem trazido para nós. De bênçãos, de tudo, né? Porque Ele comanda a nossa vida. Amém? Amém, glória a Deus. Nós aqui hoje também trazemos aqui o nosso bate-papo, uma palavra que está em 2 Coríntios capítulo 6, que está no versículo 1. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Em vão a graça de Deus. E aqui o Senhor nos fala da graça, né? E aí eu falo então, nossa querida irmã Carol, né? E me conta, porque eu sei que tem da graça, né? Tem graça no sobrenome, conta da graça. Como é que é essa história aí? Oi, boa tarde a todos os irmãos. Como minha mãe falou, é com muita alegria mesmo que a gente está aqui novamente no Quinta ao Vivo. Sabemos que foi o Senhor que nos chamou, foi uma surpresa. Mas quando o irmão Cleider nos convocou para vir, né, a gente sabia desde o princípio que era o Senhor que estava chamando, né? Então foi com alegria que a gente está aqui e a gente sempre pede, eu pelo menos peço em oração para que o Senhor, em nome de Jesus, a gente esteja leve para o Espírito Santo fluir através de nós, para que a gente esteja leve, para que Ele nos leve para os lugares que o Senhor deseja, né? Para que Ele nos use conforme o Senhor deseja também, né? Então, que em nome de Jesus a gente possa compartilhar aqui grandes coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, né? Muitas maravilhas Ele tem feito, desde a última vez que eu participei do Quinta ao Vivo até hoje. Grandes coisas o Senhor já falou comigo, e grandes curas e crescimento espiritual, tenho certeza que bastante também, mesmo ainda faltando muito. Que o irmão comentou do Graça, na verdade meu pai, ele tem no sobrenome da Graça, né? João da Graça Silva, mas não só no nome, né? Mas que o Senhor ele sempre derrama a graça dele na vida do meu pai e assim na vida de toda a nossa família. E a gente é muito grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós, por tudo que Ele já fez e pelo que Ele vai fazer. Amém? Glória a Deus, né? Tem graça, tá bom, né? Glória a Deus, né? Que nós precisamos de graça, né? Como diz a palavra, minha graça te basta, né? Eu vejo assim que Deus tem se derramado muito, né? Vocês têm compartilhado, né, do Senhor, né, já há alguns anos aí, né, na palavra. Tem desfrutado do Senhor já há alguns anos. Isso tem refletido, né, com certeza, uma mudança, né, tremenda na família de vocês, né?
tem com certeza trabalhado, isso tem influenciado no crescimento, na edificação espiritual da vida, né, de vocês, né? E eu queria compartilhar assim disso, né, porque essa relação hoje, né, natural de mãe e filha, eu tenho certeza que não é fácil, né, porque a gente sabe, né. Queria perguntar se a irmã Graziela, minha irmã, tá pegando aqui a câmera, os três, tá filmando todo mundo. Eu queria pegar, tá meio escuro aqui, mas vamos se esforçar aqui, né, porque é importante, né. O programa aqui é sim ao vivo, mas é importante porque aqui agora nós temos aqui a mãe, a filha, e eu sei que naturalmente não é fácil, né, irmã? E assim, eu deixo aberto isso porque eu sei que muitas mães sofrem muitas vezes com as filhas e muitas filhas sofrem com as mães, né? Nas relações, né, no tratamento em casa, né, em relação assim, na forma de lidar, muitas vezes, né. Muitas vezes as filhas, né, não sabem como, né, se relacionar, os filhos também. E eu queria assim ver como é que você, né, mãe, você filha, né, o que mudou nesse processo, né, desde que tudo começou, né. E eu queria ver assim quem é que podia começar. Amém. Amém. Então, eu creio que quando a gente está no mundo assim, é mais difícil a convivência com os pais, né? A gente não entende muitas coisas, a gente às vezes se ira com os nossos pais, fica insatisfeito, mas grandes coisas o Senhor fez através dos meus pais na minha vida. Eu agradeço muito a minha mãe, ao meu pai e ao Senhor em primeiro lugar, né? Porque eles sempre estiveram comigo, sempre me apoiaram em tudo que eu precisei. Mesmo assim, irmãos, em alguns meses atrás, eu acabei saindo da casa dos meus pais, né, indo morar fora, e isso criou com certeza uma barreira assim entre a nossa convivência, né? E eu sei que meus pais não queriam ir lá onde eu estava morando na época. Meus irmãos até comentaram que minha mãe falou que não ia, que se eu quisesse vê-los, que eu queria atrás deles na nossa casa, né? E que eles não iriam lá, não iriam me visitar. E realmente eu achava que nem tão cedo eles iriam, né? Mas o Senhor sabe de todas as coisas e Ele colocou uma oportunidade para que os meus pais fossem lá por um outro motivo, que não esse principal. Mas, na verdade, o motivo principal, que até minha mãe comentou no dia que ela foi para pedir perdão, né? Então foi a partir do perdão que meus pais foram pedir para mim naquele momento, e a gente se reconciliou, que eu até senti que as portas da própria igreja, da Igreja do Senhor Jesus, estavam abertas de novo para mim. E não que ninguém tenha fechado, mas era uma barreira, alguma limitação que tinha do perdão retido, né, que me limitava e eu não conseguia ir e ter comunhão com os irmãos, né, dentro da igreja. Então eu realmente estava afastada do Senhor, né. No meu íntimo, com certeza, eu queria muito buscar a Deus, permitir que ele guiasse a minha vida em todas as coisas, mas naquele momento eu sei que eu estava em desacordo com o Senhor, né? Não que hoje eu esteja 100%, né? Porque tem muita coisa ainda para o Senhor fazer, muita coisa para Ele transformar, mas eu creio que muita coisa Ele já fez de crescimento espiritual, né? E a partir desse perdão, eu consegui, eu senti que as portas da igreja se abriram para mim, eu voltei a frequentar, e a partir daí o Senhor moveu muitas coisas para que hoje, há 2, 3 meses, eu tenha voltado a morar com os meus pais, e a gente creio que nesse momento está num bom convívio, né? E foi muitas vezes eu ainda olho para os meus pais, ainda me desagrado de algumas coisas, ou vejo que às vezes eles estão se desentendendo, mas eu sei, hoje eu enxergo os meus pais diferente, porque eu não vejo eles assim, eu vejo que é um trabalhar do Senhor na vida dos meus pais, né? Que tudo que está acontecendo de tribulação ou de bênçãos, o que a gente enxerga como bênção, né? Porque a tribulação também é bênção, mas tudo que eu enxergo que tem acontecido na vida dos meus pais, entre eles e deles para comigo e com os meus irmãos, hoje eu enxergo que é um mover do Senhor, que é o Senhor que está trabalhando nas nossas vidas, e que eu sei que Ele tem muito para trabalhar ainda, mas que em nome de Jesus Ele possa
guiar a nossa vida, a vida da nossa família, que a gente seja uma casa de oração e que a gente possa estar leve para o Espírito Santo, para que Ele nos guie e nos use no que o Senhor quiser. Amém? Amém, amado. Deixa então para a irmã compartilhar. Amém, irmãos. Eu glorifico o nome do Senhor, né? Porque, assim, a convivência que eu tinha com a Carol antes, com a minha filha, não era uma convivência de amigas, né? Uma mãe, quando tem uma filha mulher, sempre vai pensar que ela vai ser amiga, né? Quando crescer e vai ser companhia. Então era uma coisa assim que eu almejava muito, né? Ser amiga da minha filha. E como ela estava colocando, ela ficou um tempo fora de casa, né? Mesmo antes desse tempo dela ficar fora de casa, devido a outras coisas, a gente não se entendia mesmo, né? Porque havia outras posições dela, né? Onde ela estava que eu não concordava, né? E quando ela saiu de casa, eu realmente disse, eu não vou aonde ela está morando. Se ela quiser ver a gente, né? Ela venha para casa. Mas o Senhor é tão maravilhoso, né, que eu glorifico o nome dele, né? E eu me lembro assim que em uma determinada época da nossa convivência, quando ela ainda estava na faculdade, jogava muita bola, né? Nós estávamos reunidos num lugar onde ela foi para um campeonato e ali o Senhor me mostrou uma coisa. Ele falou bem assim no meu ouvido, né, que eu tinha um Golias para enfrentar. E naquele momento eu chorei muito, falei, nossa, eu tenho um Golias para enfrentar, Senhor Jesus, né? E aquilo ficou marcado e eu vim orando sempre, jejuando pela vida dela e pela vida dos irmãos, mas especificamente ela, né? Porque eu via ela fora do propósito do Senhor, né? E nesse período eu via esse Golias muito grande. Mas o Senhor, Ele é tão longânimo, né? Eu quero compartilhar com os irmãos a palavra, né, que veio para mim, que está em Lucas 18. Essa palavra, assim, ela veio nessa época para mim e eu realmente nunca mais esqueci. Além do Senhor ter dito para mim, né, do Golias que eu deveria enfrentar, e a gente sabe que Davi, quando enfrentou o Golias, ele venceu, né, com oração e com fé, né? Mas ali em Lucas 18, que fala da parábola do juiz iníquo, né, diz assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então o Senhor me trouxe essa palavra nessa época, eu nunca mais esqueci, porque é o dever de orar e nunca esmorecer. Então eu realmente nunca esmoreci, e nesse tempo todo a gente não tinha uma convivência mesmo de mãe e filha. Eu sempre desejei ter isso, como eu falei. Aí ela veio dizer que ia embora ia sair de casa porque queria morar fora. E eu fiquei bem decepcionada, eu digo para os irmãos, fiquei bem decepcionada, mas não perdi a fé. Fiquei triste, chorava muito, né? E orava, sempre orando e jejuando por ela, né? E mesmo assim, né, eu tenho os 3 filhos, tenho ela e os gêmeos, né, ela tem um quarto e os gêmeos têm outro, e um dos gêmeos dizia: bom, esse quarto aqui agora é meu. E eu dizia assim: não, esse quarto não é seu, esse quarto é da sua irmã, e a sua irmã vai voltar. Esse quarto é da sua irmã, você não vai mudar nada, esse quarto é da sua irmã.
E eu sempre dizia isso. E sempre quando eu ia arrumar o quarto, que ele dormia, eu sempre via ela ali. E orando, né? Porque ela ia voltar. Eu sabia que ela ia voltar. Aí teve uma ministração que eu estava assistindo. Na verdade, foi uma reunião de presbitério, uma reunião de líderes que aconteceu em Novo Hamburgo. E o Senhor me trouxe uma palavra pela boca do presbítero de Santa Maria, que eu nunca mais me esqueci, e orei em cima dessa palavra. E gostaria de compartilhar com os irmãos, que está em Jeremias 31. Jeremias 31, versículos 16 e 17. Jeremias 31, versículos 16 e 17, que diz assim: Assim diz o Senhor, reprime a tua voz do choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os seus territórios. Então, assim, a hora que o irmão leu, né, eu caí mais em pranto ainda, né, irmãos? Mas assim, e compartilhando com uma das nossas irmãs, né, na igreja, ela disse: Eliana, ora em cima dessa palavra, Eliana, porque olha que promessa que o Senhor está trazendo para você. E realmente, né, o Senhor, ele cumpre a sua promessa. E como a Carol falou, ele rompeu mesmo isso e cumpriu a sua promessa a partir do momento que ele criou um arranjo, porque eu comecei a orar para que ele criasse um arranjo para que ela voltasse para casa. E ele criou um arranjo, foi um arranjo que nós fomos à casa ali onde ela morava, e ali mesmo a gente pediu perdão e a gente sentiu que ali rompeu tudo. Então, a partir daquele momento, tudo se tornou mais fácil. E foi uma surpresa, com um domingo, quando ela ligou em casa dizendo: mãe, eu estou voltando para casa. Então, assim, o nosso relacionamento hoje, ele é um relacionamento de mãe e filha. Aquele relacionamento que eu sempre pensei em ter com ela, né? De amizade, de cumplicidade, de compartilhar. Hoje, assim, algumas vezes quando eu estou em casa e estou atarefada com as coisas, ela fala: mãe, para agora para a gente assistir a mensagem da Menorá, né? Na TV Menorá, seja o Não Fui Desobediente à Visão Celestial, que é um horário em que às vezes a gente está em casa fazendo algum trabalho do lar, né? E ela faz eu parar, e então, assim, tem sido assim uma bênção, né? O Senhor, ele prepara tudo e é sempre no momento certo. Então eu glorifico o nome do Senhor Jesus por isso. Amém? Mano, como é que era teus pais antes do Senhor e agora? Amém. Antes era muita discussão, né? Eles não se entendiam muito em muitas coisas, né? Então tinha, principalmente quando eu era pequena, a discussão era quase todos os dias, né? E eu e meus irmãos, a gente ficava meio quieto, assim, não se metia muito no assunto, né? Mas claro que incomoda, né, para os filhos verem os pais se desentendendo e discutindo, né? Não importa a causa, né, da discussão, mas a discussão em si tirava a paz, assim, né? Eu acredito que não só a minha, mas os meus irmãos também. Depois que e também, assim, separadamente, eu via que meu pai tentava fazer o possível, assim, para ficar próximo de nós, mas não era a mesma coisa, né? Não era tão próximo assim quanto eu sinto meu pai próximo hoje, né? E eu não conseguia sentir o carinho que ele tem por nós, né? E hoje eu já consigo perceber, ele consegue demonstrar nas atitudes, nas ações dele o carinho que ele tem por nós, né? E minha mãe era muito estressada, né? Ela não tinha paciência, ela era acelerada e tinha medo, né, deles, na verdade. E eu nem me abria muito com a minha mãe porque ela não tinha muita paciência. Então, às vezes eu fazia as coisas temendo ela, né? Mas não um temor igual a gente tem do Senhor, né? Mas de medo mesmo, né? Que eu tinha. Mas hoje é diferente, né? Como ela compartilhou, a gente, graças a Deus, a gente tem um bom relacionamento, né? Eu com os meus pais, com os meus irmãos também, tem melhorado. Creio que ainda tem muito avanço daqui para frente, mas o Senhor, ele sabe de todas as coisas e ele guia todas as coisas. E eu sei que tudo que aconteceu foi permissão de Deus, né?
que realmente tinha que acontecer para que hoje a gente estivesse aqui, para que hoje a gente tivesse o conhecimento, a revelação que a gente tem da palavra, e para que a gente possa também estar com Jesus, né? Saber que Ele permitiu todas as coisas, mas que Ele nunca nos abandonou, que Ele estava conosco, né? Eu quero compartilhar 2 palavras rapidinho. Uma é em Filipenses 3. Filipenses 3, versículo 16, fala assim: todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. E a outra palavra é em Tiago 1, versículo 22. Fala assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, eu creio que é isso que o Senhor está fazendo comigo, com os meus pais, né, com a nossa família e com todo o corpo de Cristo também, né? Ele não quer mais que a gente seja apenas ouvintes da palavra, né? Ele fala até que se a gente for só ouvinte, a gente engana a nós mesmos, né? Ele quer que a gente seja praticante da palavra, que a gente ande de acordo com o que já alcançamos do Senhor, né? Com o que já alcançamos de conhecimento do Senhor, com o que Ele já nos revelou, né? Dentro da palavra ou pelo Espírito Santo no nosso íntimo. Ele espera que a gente ande de acordo com isso, né? E eu creio que é isso que Ele tem feito nas nossas vidas agora. Amém? Amém. Eu tenho, assim, feito assim essas perguntas, né? Porque obviamente que, como vocês têm testemunhado aqui, né? Nós compartilhamos aqui toda a família natural, né? Por ter essa questão de geração, essa questão de criação diferente, essa questão de já ser mãe e filha, de estar morando no mesmo teto. Se não tem Jesus, dá problema. Né? Esse é o ponto, né? Que nós estamos trazendo aqui hoje no nosso bate-papo edificante, né? Que foi levantado aqui, né? E é que nós queremos assim trazer hoje, né? E deixar bem claro isso e fortalecer isso, né? Da importância da consagração, da importância da busca, do incentivo, né? E da importância das famílias cristãs, né? Se dedicarem cada vez mais à busca e da dedicação à palavra, né? Do discipulado nas casas, né? De realmente estarem vigiando nessa questão de ministrar a palavra, né, aos filhos, né? Para que nós possamos assim saber do que pode acontecer caso nós não, se a gente não cuidar desse ministério de mãe, né, em relação à palavra, né? Se a gente não cuidar dessa questão de ministrar a palavra, porque isso também é do ministério de mãe, de levar a palavra para dentro de casa, de sentar com os filhos, ministrar a palavra, levar, né, para aqueles que já estão na palavra, né? Eu vejo que isso é um detalhe importante, eu deixo para mim compartilhar, porque às vezes talvez na correria do dia a dia, talvez isso passe batido, né, na vida das irmãs, e que eu vejo que isso é importante se compartilhar, porque a irmã já teve situações em que a irmã sofreu, né, em relação à própria filha, né, em relação ao lar. Tem o antes e o depois, como já foi trazido aqui, né, já foi assim instigado, assim, eu convidei vocês a compartilhar um pouquinho para deixar assim um antes e um depois para os ouvintes e telespectadores, para eles poderem ver o que é a diferença, né, de uma família cristã, de uma família que não tem o Cristo, né? Porque obviamente que os lares também hoje vivem isso, né? Mas óbvio que hoje, né, vocês que estão passando por um momento de muita consagração hoje, né, estão sentindo a diferença, né? Então deixa sempre para compartilhar, né, do que a irmã, dos momentos que a irmã não fez, os momentos que fez mais ou menos, né, e até para falar, compartilhar aqui, para a gente fazer, né, de uma forma como o Senhor realmente espera de nós. Amém. Amém, irmãos. Então é bem isso mesmo, né? A consagração, ela teve que ser uma prioridade, né? Eu digo assim para mim, né? Como ele especificou, como a mãe tem que levar a palavra para os filhos, né? Eu senti num determinado momento em que eu estava falhando com o Senhor, né? Na palavra.
e no buscar a palavra, no se alimentar da palavra, né? E a partir do momento em que eu passei a me alimentar mais, e eu passei inclusive a participar mais dos grupos familiares e a fazer esse trabalho mais de perto, né? Isso foi me fortalecendo, porque eu digo assim, se não fosse Jesus mesmo hoje, eu creio que a nossa família já não existiria mais, né? Eu acho que o Senhor foi longânimo, nos guardou até agora, né? Glória a Deus, porque devido a gente pensa assim, né? Todas as coisas que nós vivemos, né, eu e meu marido, desde que nós nos casamos, são coisas simples, né? Porque a gente vê que tantas famílias têm tantos outros tipos de sofrimento muito maior, mas o Senhor diz também que na palavra que Ele não dá o fardo maior do que a gente pode carregar, né? Mas eu glorifico o nome do Senhor pelo fato disso, né? Da gente ter, do Senhor ter tocado no nosso coração, de estar compartilhando mais e de estar obedecendo, irmãos. Porque assim, a partir do momento que foi trazido para que nós abríssemos o grupo familiar, ficássemos no grupo familiar e ficássemos participando dos grupos também e de liderando o grupo, isso fortaleceu muito, muito mesmo. Não é à toa que fala que a igreja começa dentro da nossa casa, né? E o falar da palavra para os filhos também, né? Quando nós começamos o grupo familiar, todos participavam conosco, sempre participaram conosco, né? Eu sei que assim, se há algum afastamento por conta do Arthur e do William, que são os nossos 2 outros filhos, né? O Senhor também sabe o motivo, né? Porque aconteceu isso, mas a consagração é muito importante, e o pregar a palavra para os filhos é importante dentro da nossa casa. Então acho que é isso, irmãos. Eu creio que é a perseverança, é a fé e a perseverança. Sem a perseverança, a gente realmente não consegue nada, né? Amém, irmãos? Acho que é isso. Quero compartilhar aqui uma palavra que está em Deuteronômio, no capítulo 6. Só nos traz aqui. Vamos começar ali a partir do 3. Deuteronômio 6. 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda. E aqui é interessante, né, amados? Vamos fazer uma pausa aqui, né? Todo mundo quer ser bem sucedido e se dar bem, né? Para que bem te suceda. Ah, não, então eu quero, né? Todo mundo quer, né? Que nem lá Josué 1, né? Ah, eu quero ser bem sucedido, né? Estou meditando no livro da lei de dia e de noite. Ah, mas aí é complicado, né? Para que não te desvies, nem para a esquerda, nem para a direita, né? Ah, pois é. Não, mas é promessa. Então, vamos se atentar. Tá aqui, ó. E atenta em os cumprires, para que bem te suceda. E muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor. Versículo 3, Deuteronômio 6. Como te disse o Senhor, Deus de teus pais, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho,
e ao deitar-te ou levantar-te. Ou seja, sempre. Oh, glória. Né? Então tá aqui, né? Que bênção. Também as atarás como um sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Então, em tudo que é lugar, a gente tem que colocar a palavra, a direção do Senhor. Então tá aqui, capítulo 6 de Deuteronômio, para nós ler e meditar. Né? Versículo 12, guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Né? Tá aqui o Senhor me dando uma exortada agora. Né? Ô Cleider, te liga, mano. Tu tava lá no charco de lodo, no meio do nada, prestes a morrer, rapaz. Tava lá, fumava uma carteira e meia de cigarro, estressado. Como é que tu vai te rebelar? Como é que tu vai te estressar agora? Como é que tu vai parar de ler a palavra? Como é que tu vai pensar bobagem? Como é que tu vai... Não pode. Nós temos que ser exortados pela palavra. Mas a minha natureza é corrupta. A minha natureza é rebelde. A minha natureza é pecadora. Está escrito aqui, se eu parar de ler isso, eu vou pensar errado. Eu sei disso. Está escrito aqui, eu sinto. Então eu tenho que ler aqui, ó. Guarda-te. Guarda-te. Amém? Eu tenho que falar por mim. Eu tenho que me guardar. Se eu não me guardar, ou seja, buscando a palavra todos os dias, eu já não estou me guardando. Aí eu estou vacilando. Guarda-te, né? Para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, da escravidão, e nós se contentando lá, né? Com um prato de comida, trabalhando que nem um louco. Nunca dava, sempre correndo atrás do vento, sempre girando, correndo atrás do rabo, né? Sempre naquela vidinha do ego, do status, naquela coisa louca, né? E o propósito de Deus, e o porquê que nós fomos criados, e o porquê que mais... Não, tudo bem, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer as coisas, tem projetos, né? A gente tem que ter um sustento, a gente tem que trabalhar, mas isso não pode ser nosso ídolo, isso não pode ser o motivo maior da nossa vida. Isso sim é nosso sustento. Agora, por que nós fomos criados? É o reino que está em primeiro lugar ou eu estou em primeiro lugar? Agora, eu não vou lembrar disso, irmãos, né? E nem meu filho, nem minha filha, no caso, é menina, né? Se eu não estiver aqui. Né? Então, assim, eu deixo assim para mãe compartilhar, né? Em relação a algo importante, né? Que é, e são, né? Mas eu creio assim que questão dos ídolos. Amém. O Senhor tem falado muito comigo com relação a isso, né? Então eu acho que assim, o meu maior ídolo que o Senhor tem revelado para mim, né, sou eu mesmo, né? Porque há uns 2 meses atrás, né, acho que alguns irmãos tiveram a oportunidade de ver, né? Eu sofri uma queda e quebrei o meu braço direito. E ele disse para mim que eu não estava seguindo, né, a ele, sim, eu estava seguindo a minha própria mão, né, a direção daquilo que eu queria, daquilo que eu sempre almejei para mim. E isso foi muito forte, irmãos, porque a gente pensa que a gente está na palavra, a gente pensa que a gente está cumprindo aquilo com que o Senhor quer, a gente pensa que está sendo submissa ao marido, né? E o Senhor precisou me dar uma prova grande, né, dessa para mim, porque para mim foi grande, irmãos. Eu sei que, assim, para muitas pessoas talvez passaria tão fácil, né? Mas para mim foi uma prova grande, mas eu glorifico o nome do Senhor, porque Ele tem mostrado para mim que o meu maior ídolo sou eu mesma. Né? São as minhas vontades, são aquilo que eu gostaria que fosse feito da minha maneira. Né?
E com relação à submissão, assim, acho assim, interessante falar também, porque eu sempre achei que no começo, né, a gente começa a ouvir falar sobre a palavra, né, submissão, e a gente acha que a gente está sendo submissa ao nosso marido, e eu não estava, não. Ele me mostrou que não estava. Então ele precisou me deixar imóvel, né, sem poder fazer as coisas, né, porque eu sou destra e tudo eu tenho que fazer pela mão direita. E ele me mostrou que eu tenho que aprender a ser conduzida, em primeiro lugar, pelo Senhor Jesus, né? E pelo meu marido, né? Deixar que meu marido conduza a casa, deixar que meu marido administre tudo, né? E eu gostaria de compartilhar uma palavra que está em Esther, que essa foi a que me falou assim profundamente. Ela falou profundamente comigo, essa palavra. Que foi assim, que me abriu bem a parte de honra, né? A gente tem que honrar ao Senhor. Honrar o nosso marido terrestre. Perdão. Se o Senhor me deu um marido, né? É porque Ele quer que... Assim, o casamento a gente sabe que ele tipifica a vida, né, que a gente vai ter com Cristo, porque Cristo é o nosso marido, né? Se a gente não aprender, assim, as mulheres casadas agora, aprender que a gente tem que obedecer ao nosso marido aqui, como que nós vamos obedecer ao nosso marido espiritual, né? E então eu quero compartilhar no livro de Esther, capítulo 1, no versículo... Pode ser a partir do versículo 18, eu vou ler para os irmãos. Aqui diz assim: hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Aqui fala da rainha Vasti, né, que ela foi desobediente ao rei, né? Aí no versículo 19 diz: se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandato que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. Então, quando eu li essa palavra, que diz aqui, né, no versículo 20, todas as mulheres darão honra a seu marido, foi como eu percebi que eu não estava dando honra nem ao meu marido terrestre, nem ao meu marido espiritual, que é Cristo, né? Então, assim, irmãs, eu tenho aprendido, né, a duras penas, muitas vezes eu digo, porque não tenho obedecido, né, a hierarquia, né? Não estava obedecendo até o momento. Eu sei que ainda tem muita coisa para se consertar, mas hoje eu estou muito mais tranquila e sinto muito mais paz em deixar a administração da casa, numa boa parte, na mão do meu marido, do que eu, né? Porque o Senhor conseguiu mostrar para mim que eu queria ser dona de tudo ali, que eu queria colocar tudo ali, né? E ele conseguiu me mostrar que o meu ídolo maior sou eu mesmo, né? Eu quero que as coisas sejam feitas como eu quero, assim como eu quero, e colocando a mão direita em tudo, antes de falar para o meu marido, antes de dar honra a tudo que Deus já deu para ele fazer dentro da nossa casa, né? Então eu deixo aí para as irmãs, né, pensarem sobre isso, né? Porque a honra ao nosso marido, nosso marido terrestre, né, traz a bênção, né, que é derramada através da nossa autoridade, que é o nosso marido, né? Amém, irmãos? E também, né, irmã, aproveitando aí a pergunta, né, em relação também a tua filha, né, seria um ídolo? Ah, isso sim. Isso assim, na primeira vez que a gente teve no Quintal Vivo, eu falei que o meu ídolo era a Carol. Que o Senhor, ele me quebrou muito com isso,
porque eu botava ela acima de tudo, né? O Senhor me mostrou a arrogância, o Senhor me mostrou a prepotência que eu sempre tive em achar que eu era a melhor mãe do mundo, em achar que eu fazia tudo de bom, em achar que eu era que ela era o meu ídolo. Nossa, ela estudiosa, uma boa menina, sempre foi tudo para mim. Ela era maior ídolo, né? Antes do meu próprio marido, antes do meu próprio marido espiritual, né? Então o Senhor, ele veio me quebrando com relação a isso, tanto que ela chegou até sair de casa, né? Ela precisou sair de casa para que o Senhor me mostrasse aonde é que eu também estava errando, né? E aí foi quando o Senhor me trouxe, como nós já compartilhamos, o perdão, né? E hoje eu creio que assim isso tá bem claro para mim, né? Que o que eu tenho que fazer é amar o meu Senhor em primeiro lugar, né? Obedecer às autoridades pela hierarquia que Ele já colocou para nós, né? Então eu glorifico o nome do Senhor por isso, por ter passado por essa aflição, irmãos. E eu gostaria de compartilhar uma palavra que está em... Deixa eu ver se eu acho que... Amém. Então, assim, irmã, sempre que tem uma situação em que você coloca à frente do Senhor, o Senhor quebra, é isso? Amém. Foi isso que aconteceu e tem acontecido. Então, contra o Senhor não tem como. Não tem. Contra o Senhor, irmãos, não tem como. Tudo que eu sempre quis fazer à frente do Senhor, Ele me quebrou. E eu estava ouvindo uma mensagem hoje na TV fechada, né, por assinatura, que ele disse assim: tudo que tu quiser fazer sem pedir para o Senhor, Ele vai te quebrar. Se você não obedecer ao Senhor e não pedir ao Senhor em primeiro lugar, qualquer coisa que tu queira fazer, Ele vai te quebrar. E eu não estava vendo onde eu estava errando. E eu pedi para o Senhor. Eu estou lendo a apostila de Semi-Escola de Consagração e ele me mostrou, né, que ali tem uma palavrinha mágica, eu já compartilhei isso na igreja. Rompe, Senhor, tudo aquilo que tem dentro de mim para que eu possa estar em conformidade com a tua lei, em conformidade te obedecendo como tu queres que eu faça. Não como eu quero, mas como tu queres. E ele me quebrou mesmo. Tanto é que ele me quebrou visivelmente, né? Ele precisou quebrar o meu braço para eu ver o quanto eu desobedeci a ele. Então, irmãos, assim, não está em conformidade com a palavra do Senhor, ele vai quebrar. Não está em conformidade agora, nesse momento que nós estamos passando na igreja, ele vai quebrar. E vai ser muito forte. Porque tudo que tem acontecido dentro da nossa casa, eu tenho percebido que tem sido muito mais forte. E ele me mostrou isso através desse quebrantamento, né? Porque veio outras coisas que poderia ser pior se ele não tivesse dado essa prova, né? Então, assim, é obediência à palavra em primeiro lugar, é não querer contender. Tem uma palavra que diz, duro é ir contra recalcitrar contra os agrilhões, né, do Senhor. Então, e é duro mesmo, eu tenho percebido isso na própria pele, né? Tenho tido mais temor do Senhor ainda depois desses últimos acontecimentos, porque assim, eu vou completar rapidinho com os irmãos o que houve. Se ele não tivesse deixado eu cair, quebrar o meu braço e ficar imobilizada por 30 dias, ele me mostrou depois disso um outro acontecimento que mexeu com o meu nome no âmbito natural, né? O meu nome está sendo processado, né? E eu sempre preservei o meu nome. Se ele não tivesse feito isso na minha vida, eu teria cometido alguma outra coisa, né? Que o Senhor já sabia, né? Que eu ia cometer, né? Que eu teria ido embora da minha casa, que eu teria feito outras coisas, culpando pessoas, né? Culpando meu marido,
sendo que não há culpados, né? Aquela palavra que diz a injustiça da parte de Deus, não há injustiça da parte de Deus. Hoje eu glorifico o nome do Senhor por o que eu estou passando. E a palavra que eu queria lembrar, que acabei não achando na palavra, mas é aquela que diz assim: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? Então, o poder de Deus que está dentro de mim, ele está se manifestando muito mais agora, depois de todos esses últimos acontecimentos, né? Então, a impressão que dá é que eu estou começando a entender tudo o que se passa comigo agora. A impressão que dá é que eu estou começando a entender o que o Senhor quer de mim agora, né? Ele quer que eu recue, que o meu eu seja... que eu negue a mim mesmo para que ele apareça, que eu negue a mim mesmo para que ele faça as coisas. Porque até então eu não estava me negando, né? Não que eu esteja negando totalmente, eu sei que tem muita coisa ainda para ser feita em mim. Mas assim, hoje eu consigo me negar mais. Depois desses 2 meses que estão se passando agora, eu consigo me negar mais, né? Ah, não estou com vontade. Não estou com vontade de ir, não, eu vou agora. Eu tenho que fazer, né? Então, assim, eu glorifico o nome do Senhor por tudo isso e é isso, irmãos. Não adianta ir contra a palavra do Senhor, né? Temos que temer a palavra do Senhor mesmo, temer ao Senhor. Amém? Amém, glória a Deus, né? E então ele me disse: a minha graça te basta, para que o poder se aperfeiçoa. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei. Me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, o poder de Cristo vai repousar sobre nós quando nós estivermos nos gloriando na fraqueza. Amém. Dando glórias na fraqueza, né? 2 Coríntios, né, 12, 9. No 10, né? 2 Coríntios 12, 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Oh, glória a Deus, aleluia, que o Senhor me capacite. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Ah, Senhor Jesus, eu senti isso. Acho que alguma vez já senti, mas que o Senhor me capacite sempre, né? Nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições. Prazer nas angústias, prazer, né? Por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Senhor Jesus, que espiritualidade, né? Isso é que é ser espiritual, glória a Deus, né? E também, né, compartilhando, que nós compartilhávamos, né, agora há pouco, né? Logo, né, nós compartilhávamos que contra Deus não tem jeito, né? Que é que está em Atos 26, 14. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões do Senhor. Amém? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Amém? Amém. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Então os aguilhões do Senhor não tem como, né? Dura coisa recalcitrares contra os aguilhões do Senhor. Então nós temos que renovar a mente, né, em relação a tudo isso, né, e começar, né, a se entregar, né, e ser obediente. Então nós vemos que essa relação toda, né, quando ela é azeitada, ela é ungida, né, abençoada, né, ela entra num padrão, né, essa relação familiar, né, e aí eu vejo assim que, bom, com Deus tem tribulação, né? E eu vejo assim que a família continua tendo processos, né, de tribulação, sim, mas porque, como a própria mãe compartilhou, né, a irmã Eliana,
compartilhou por que está tendo para um processo de limpeza, processo de crescimento espiritual, que ela mesma compartilhou e testemunhou aqui, né? De desapego, né? Ou seja, de colocar a prioridade em primeiro lugar o rei, né? O reino, né? E o rei Jesus. E é diferente o processo, né, de tribulação, né, irmã? Do que você viu antes e viveu, né? Então a gente vê assim que no mundo tem aflição, tem problema, né? Então, quer dizer, as pessoas, agora eu vim na igreja, eu tenho problema, né? É diferente, né? O mundo tá no baixo do pau, baixo do mau tempo, nem sabe por quê, né? Na verdade, vai para começar um processo de buscar o Senhor, né? E nós já estamos num processo muito mais avançado, glória a Deus, né? Porque fomos escolhidos, né? Fomos comprados por preço, né? Eu glorifico a Deus aí, que o Senhor está no controle de tudo, está nos dando a guarda, né? A gente coloca o louvor, o Senhor começa a limpar os ares, começa a colocar os seus anjos, né? Onde quer que nós estejamos, a gente bota louvor, bota oração, aí o Senhor limpa, o Senhor tira aquilo que não é dele, né? E aí guarda, e tudo flui, né? Onde quer que a gente tá, a gente invoca o Senhor, junta meia dúzia de cristão, né? E aí o Senhor faz a festa, né? E aí o Senhor, o que era para de repente, né? Daqui a pouco ia começar ali uma roda de pagode, já não começa, né? Porque os cristãos já estão ali clamando, intercedendo, né? E daqui a pouco já vira ali, daqui a pouco já está um culto. Começou um culto, né? Porque os crentes se reuniram. Oh, glória! É uma festa nos ares, né? Glória a Deus, aleluia. Deixa para compartilhar como é que é hoje, né? Nessa questão da tribulação e como é que o mundo está na aflição toda aí. Amém. Então, como você falou, né, é diferente da tribulação quando a gente está com o Senhor, né? E eu senti isso, porque quando eu voltei para casa dos meus pais, né, teve momentos sim que eu olhava, né? Ah, beleza, agora eu tô de volta, tá? Tudo uma bênção, tal. Mas teve momentos que meus pais, né, eu sinto que eles têm coisas para acertar, então é claro que em alguns momentos vai ter alguma discussão, vai ter algum desentendimento para que eles possam pedir perdão e perdoar um ao outro, né? Então, teve momentos assim, né, depois que eu voltei, que meus pais estavam discutindo e os meus irmãos estavam insuportáveis, né? Porque como eles não estão com o Senhor, então muitas vezes estava difícil mesmo de suportar em amor, né? E aí eu cheguei a pensar, o que eu tô fazendo aqui, né? Depois que eu voltei. Mas aí eu já sabia que o Senhor, Ele permite todas as coisas, né? E que é um processo. É um processo para os meus pais, é um processo para os meus irmãos, que em nome de Jesus eles vão voltar, né? Eu tenho essa fé, que tudo que está acontecendo também na vida deles é um processo, para que eles possam se voltar para o Senhor. E também para mim, né? Porque a palavra diz que a gente tem que se suportar em amor, né? A gente tem que amar o próximo como a nós mesmos, né? E quão longe a gente está dessa realidade, né? Foi até compartilhado no seminário antes do encontro regional, né? Sobre amor, né? E realmente a gente não tem como amar outra pessoa de nós mesmos, né? Porque não é da nossa natureza pecaminosa amar, né? É só o amor próprio, né? Isso é da nossa natureza pecaminosa. E querer tudo conforme a nossa vontade, querer que os outros estejam de acordo com o que a gente quer. E essa não é a realidade, né? E hoje eu vejo que tudo é um processo. Então, se tem alguma coisa que está me incomodando, o problema não é a outra pessoa, né? Mas sou eu, porque eu tenho que amar aquela pessoa. E se eu enxergo que tem algum caminho errado na outra pessoa, eu tenho que olhar para ver se eu não tenho esse mesmo caminho errado, né? E também eu tenho que orar por aquela pessoa, eu tenho que amar aquela pessoa, suportar, eu tenho que compartilhar, eu tenho que edificar a outra pessoa e ao mesmo tempo me consagrar mais e buscar cada vez mais do Senhor, né? E eu vejo isso, que se a gente não se consagra, realmente a gente fica à mercê da nossa natureza pecaminosa, né? Que ela quer se levantar a todo instante para se expressar através de nós em ações, em palavras, mas não só isso, em sentimentos, em pensamentos também, né? Então, eu tive em viagem 10 dias, eu fiquei viajando ao trabalho, né? E é claro que durante esse tempo eu perdi muito
meu tempo de comunhão com o Senhor, né? Buscando o Senhor. É claro que eu tentei buscar todo o espaço que eu tinha, eu buscava orar, buscava ler a palavra ou compartilhar com alguém algum testemunho meu, alguma coisa do Senhor. E grandes maravilhas foi lá, né? Mas essa diminuição do buscar ao Senhor que eu tive, o Senhor falou muito comigo, né? Ele pôde me mostrar coisas que eu achei que já tinha passado, né? Mas na verdade não. Se a gente deixa de buscar o Senhor, tudo volta, né? Tudo volta mesmo, assim, todas as vontades, todos os desejos, os sentimentos. Quero compartilhar uma palavra em Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Que foi até o irmão Kleider que mandou para mim pelo WhatsApp. Num momento que, quando ele mandou assim, foi tremendo. Foi que eu precisava ler naquele momento, né? Foi que o Senhor falou comigo. Eu tive certeza, quando eu li essa passagem, que não foi o Kleider que me mandou, mas foi o Senhor que mandou através dele, né? Ele só foi o vaso usado pelo Senhor para que o Senhor falasse essa palavra comigo. Amém? Então, Gálatas 6, versículo 7. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Amém. Então foi um momento em que, nessa diminuição, né, de busca do Senhor que eu tive, a minha mente, os meus pensamentos, o convívio com as pessoas que estão no mundo ou que não se consagram para o Senhor, né? A minha mente ela começou a voltar a pensar em coisas do mundo, né? Aquilo a me entreter novamente, né? A satisfazer desejos da carne, né? E eu sei que isso não estava sendo suficiente para mim, não estava satisfazendo verdadeiramente, né? Porque, na verdade, o que nos satisfaz é estar na presença do Senhor, é estar louvando, adorando o Senhor, né? E hoje eu pude ver com isso grandes coisas, né? O Senhor tem feito por mim, Ele precisa fazer ainda, né? Porque Ele precisa destruir essa natureza pecaminosa que habita em nós, na nossa carne, e que a gente precisa realmente estar em consagração para o Senhor todo o tempo que a gente pode, né? Que a gente possa, em nome de Jesus, se consagrar cada vez mais para que essa natureza pecaminosa que quer se expressar através de nós, que ela não tenha mais esse espaço, que a gente não dê mais esse espaço, que a gente use o nosso livre-arbítrio para buscar o Senhor e para que Ele faça tudo através de nós, porque sem Deus nada podemos fazer, como está em João, né? Em João 15. Vamos abrir lá rapidinho. Bem conhecida essa passagem, né, dos irmãos, mas tem muita vida nela, né? João 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, o Senhor falou, sem mim nada podeis fazer. Isso é verdade. Sem o Senhor, nada a gente pode fazer. Sem o Senhor, a gente fica à mercê da natureza pecaminosa que habita em nós, né? E realmente a gente tem que se entregar para o Senhor, para que Ele faça todas as coisas por nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus amados. Então, glória a Deus. Agradecer a participação da nossa amada irmã Carol. E também da mãe, irmã Eliana, que hoje se dispuseram a estar participando desse nosso bate-papo edificante aqui diretamente de São Paulo, capital, para todo o planeta. Nosso quinto ao vivo, 6º ano. Que o Senhor possa estar aí abençoando a tua casa, meu irmão, minha irmã. Você que está ligado aí desde o nosso quinto ao vivo lá de 2009, quando começou, na mesinha de fônica lá, quando era só a rádio. Você que está aí orando, intercedendo, você que está aí, nosso irmão assinante. Que sejam prósperos os que te amam, como está lá no Salmo 122. Que você receba essa bênção, em nome de Jesus. Você siga orando aí. E sempre lembrando, né, que você é ouvinte,
Telespectador, você que tem um negócio, uma empresa, você que tem um serviço, prestador de serviço, você que se dispõe e está anunciando, entre em contato conosco na TV Melhorar. Em nome de Jesus. Graça e paz a todos. Quinta ao Vivo.